Cibele soube que tudo tinha acabado antes mesmo de abrir a porta do quarto. Havia algo no silêncio da casa, um silêncio específico, denso, que não era o silêncio comum do meio da tarde, mas aquele tipo que antecede o colapso, como o instante entre o relâmpago e o trovão. Ela tinha chegado mais cedo do trabalho, porque a gerente a dispensara. Você parece cansada, Cibele. Vá descansar. E ela tinha rido, achando graça, atravessado a cidade no ônibus lotado, subido os 4 lances de escada, com as sacolas do mercadinho penduradas nos pulsos, e então parado diante da própria porta, porque o silêncio errado a deteve como uma mão no peito. A chave entrou na fechadura sem barulho. Ela empurrou a porta devagar, sem saber por quê. O tênis dela não era dela. Era menor, feminino, cor-de-rosa desgastado, jogado ao lado do sofá de um jeito que revelava pressa. Pressa de entrar, não de sair. A bolsa também não era dela, e o casaco, e o perfume que preenchia o corredor como uma declaração. Cibele ficou parada por exatamente 18 segundos. Ela contou depois, reconstruindo tudo no escuro daquela noite, tentando entender em que momento sua vida tinha mudado de forma irreversível. 18 segundos entre o corredor e o quarto. 18 segundos de uma existência que ainda era inteira antes de se partir. Abriu a porta. O que viu não precisa de detalhes. Qualquer mulher que já teve o coração destruído conhece aquela cena de memória, mesmo sem tê-la vivido, porque existe um arquivo coletivo de humilhações femininas que atravessa gerações, sussurrado de mãe para filha, de amiga para amiga, carregado no corpo como uma cicatriz ancestral. Ela viu, e o marido, Marcos, virou o rosto com uma expressão que não era culpa. Era irritação, como se ela tivesse interrompido algo. Você devia ter avisado que ia chegar cedo. Essa foi a primeira frase. Não houve desculpa, não houve choro, não houve o colapso emocional que os filmes ensinam que deve acontecer. Houve apenas aquela frase, proferida com a naturalidade de quem pede para fechar a porta, e então Cibele percebeu que não estava diante de um erro. Estava diante de uma escolha que já havia sido feita faz tempo, provavelmente antes mesmo de ela suspeitar. Ela saiu do quarto, sentou no sofá da sala e ficou olhando para o tênis cor-de-rosa por 20 minutos, enquanto ouvia vozes abafadas do outro lado da parede. Então, a porta se abriu. A mulher passou por ela sem encará-la. Jovem, talvez 20 e poucos anos, com o cabelo bagunçado e aquele perfume forte, e saiu. E Marcos surgiu no vão da porta com uma expressão de alguém que vai ter uma conversa difícil, mas necessária. A gente precisava conversar de qualquer jeito. Às 7 da noite, estava chegando a sogra. Dona Perpétua não precisou de convite. Marcos ligou e ela apareceu com a velocidade de quem estava esperando essa oportunidade há anos. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos com dureza, que usava o tamanho reduzido do corpo como uma armadilha. Todo mundo subestimava a força que saía daquela figura miúda. Ela entrou no apartamento que Cibele limpara, cujas paredes Cibele escolhera pintar de branco marfim, cuja horta na janela Cibele regava toda manhã, e olhou em volta com a soberania de quem está recuperando um território. Essa casa sempre foi da família, disse Dona Perpétua sem olhar para Cibele. Você nunca pertenceu aqui. No fundo, você sempre soube disso. Cibele abriu a boca. Fechou. Havia 10 anos de casamento naquela sala. Havia escolhas, abdicações, projetos de filhos que nunca chegaram, viagens que nunca aconteceram, uma carreira que ela freara para que ele pudesse avançar. Havia 10 anos, e Dona Perpétua os apagava com uma sentença, como se nada disso tivesse peso real. Pode levar suas roupas, disse Marcos. E na voz dele havia algo pior do que raiva. Havia alívio. Cibele pegou a mala velha do alto do armário, a mesma com que tinha chegado àquela casa 10 anos atrás, a mesma que nunca jogaram fora, porque ela achava que um dia iriam usá-la numa viagem,
numa lua de mel tardia, em alguma aventura que o casamento prometeu e nunca cumpriu. Dobrou as roupas em silêncio, pegou a escova de dentes, o caderno de receitas da mãe, uma fotografia sua sozinha, aos 22 anos, com um sorriso que ela mal reconhecia. Não chorou enquanto arrumava. Chorou no corredor, depois que a porta se fechou atrás dela, mas não voltou. Às 10 da noite, Cibele estava sentada num banco de praça com R$ 70 na carteira e uma mala velha entre os pés, tentando lembrar quem ela era antes de Marcos. O nome de Geralda apareceu como aparece toda a providência divina nos momentos de desespero, completamente sem glamour, pela boca de uma conhecida, num grupo de WhatsApp onde Cibele havia postado uma mensagem desesperada às 2 da manhã, perguntando se alguém sabia de um quarto para alugar barato, muito barato, qualquer coisa, por favor. Geralda tinha 68 anos, usava vestidos de chita e falava com a objetividade de quem não tem tempo para rodeios. Encontraram-se no dia seguinte num bar pequeno, e a velha a avaliou com olhos que pareciam acostumados a calcular o peso das coisas. Pessoas, situações, futuros. Tem uma casinha, disse Geralda, mexendo o café sem pressa. Fica fora da cidade, na beira da mata. Quanto? Você não me perguntou como é. Tenho R$ 70. Geralda pousou a colher. Então eu te conto como é primeiro, porque me parece honesto. E contou. A casa ficava a 40 minutos da cidade por uma estrada de terra que virava lama no inverno. Havia 3 cômodos, sala, quarto e cozinha, com banheiro anexo. Tinha poço artesiano, energia elétrica nem sempre estável, e uma mata fechada logo atrás que avançava pelo quintal como se a natureza estivesse constantemente tentando recuperar o que lhe pertencia. Era da família de Geralda há décadas, mas ninguém conseguia ficar. A última pessoa que tentou morar lá, disse ela, com uma calma desconcertante, saiu na 3ª noite, batendo na porta do vizinho mais próximo, que fica a 2 quilômetros, dizendo que a casa falava com ela. A casa falava, é o que ela disse. E antes dessa pessoa, um homem, saiu em 2 dias. Antes dele, um casal. Não chegaram a desempacotar as caixas. Geralda encolheu os ombros com a leveza de quem está recitando um menu. Dizem que a casa enlouquece as pessoas, que tem algo errado naquele pedaço de terra, que Inácia deixou alguma coisa lá que não deveria ter deixado. Quem é Inácia? Era. A velha tomou o último gole de café. Era uma mulher que morou lá por muitos anos. Morreu lá. Ninguém sabe bem o que aconteceu com ela. Alguns dizem que foi doença, outros dizem que foi solidão. Mas todos concordam que ela escolheu ficar quando podia ter saído e que esse tipo de escolha deixa marca no lugar. Cibele olhou pela janela do bar para a rua movimentada, para os rostos das pessoas que passavam com seus destinos inteiros e não sabiam da própria sorte. Quanto? Perguntou de novo. Nada, disse Geralda. Por enquanto, nada. Se conseguir pagar alguma coisa depois, paga. Por agora, só não quero que o lugar fique vazio. Foram de carro até lá naquela mesma tarde. A estrada de terra era exatamente como Geralda descrevera. Estreita, irregular, ladeada por vegetação que se fechava sobre o teto do carro como um túnel verde. E então, a mata abriu numa clareira pequena, e a casa apareceu. Era branca, ou tinha sido branca em algum momento da história. Agora estava com a tinta descascada em faixas que lembravam casca de árvore, com uma varanda estreita sustentada por 2 pilares tortos, janelas fechadas com persianas de madeira escura e um quintal tomado por ervas e flores silvestres que cresciam com a desordem abundante de quem não tem quem as pode. A mata começava a menos de 10 metros dos fundos, densa, escura mesmo às 3 da tarde, cheirando a terra molhada e folha podre e algo mais antigo que Cibele não soube nomear. Não era assustadora. Era, pensou ela, enquanto descia do carro com a mala velha, profundamente, estranhamente silenciosa.
As chaves estão embaixo do vaso quebrado na varanda, disse Geralda, ficando no carro. Não vou entrar, nunca entro. Por quê? A velha deu uma risada curta. Porque eu acredito nas histórias. E fez sinal de ir. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem. O sinal é ruim, mas às vezes pega no quintal, perto do poço. Cibele pegou as chaves. Ficou parada na varanda até o carro sumir na curva da estrada de terra e o silêncio da mata engolir o barulho do motor. Então, respirou fundo o ar carregado de resina e umidade e erva selvagem e empurrou a porta. A casa cheirava a tempo parado. A madeira velha, a páginas de livro, a alguma coisa floral que havia sido forte e agora era apenas um eco de si mesma. Havia móveis, uma mesa, 2 cadeiras, um armário alto, uma cama com colchão duvidoso, uma estante com alguns volumes empoeirados. No chão da sala, uma mancha de umidade tinha crescido em formato que lembrava vagamente um rosto. No canto da cozinha, alguém havia abandonado uma panela enegrecida que provavelmente contava uma história que ninguém queria ouvir. Cibele colocou a mala no chão. Sentou na cadeira mais firme. Olhou em volta para o lugar que todos chamavam de amaldiçoado. Tudo bem, disse em voz alta para ninguém, ou para o lugar ou para si mesma. Eu também fui expulsa de todo lugar em que tentei ficar. A mata do lado de fora não respondeu, mas por alguma razão que ela não soube explicar, o silêncio depois parecia um pouco menos vazio. O caderno estava embaixo da cama. Cibele só o encontrou porque o colchão era impossível, duro num lugar, afundado em outro, com uma mola que insistia em alcançar sua costela esquerda durante a madrugada. E na terceira noite, ela decidiu verificar se havia alguma tábua solta que pudesse melhorar a situação. Arrastou o colchão para o chão, inclinou o estrado e ali estava. Uma caixa de sapatos coberta de plástico, amarrada com barbante encerado, escondida na cavidade entre as ripas centrais. Dentro da caixa havia 3 coisas: um caderno de capa preta com o elástico ressecado, um maço de cartas amarradas com fita vermelha desbotada e um envelope grosso com a inscrição "Caso alguém precise", escrita com a letra firme e inclinada de alguém que havia aprendido caligrafia numa época em que se ensinava caligrafia. Cibele ficou olhando para a caixa por um longo tempo. Depois foi buscar o isqueiro que havia encontrado na gaveta da cozinha, acendeu as 2 velas que Geralda deixara num cesto na entrada, por precaução, já que a luz corta às vezes, e sentou no chão com as costas contra a cama e o caderno no colo. A primeira linha dizia: "Se você está lendo isto, provavelmente também foi expulsa de algum lugar. Bem-vinda." Cibele ficou completamente imóvel. "Meu nome é Inácia Barbosa da Cruz", continuava o caderno, com a letra que não mudava de pressão nem de inclinação, como se a mulher que escreveu soubesse exatamente o que queria dizer e não precisasse de hesitação. "Estou escrevendo isto em 1983, mas pode ser que você leia daqui a muito tempo, ou daqui a pouco. Não importa. O que eu tenho a dizer não tem prazo de validade. Tem, na verdade, o prazo oposto. Só vai importar mais com o tempo. Vim morar nesta casa para proteger o que descobri, não por vontade própria. Vim porque me mandaram embora, e este era o único lugar para onde podia ir. Minha família não me queria mais depois que falei o que vi. Meu patrão me ameaçou. O delegado da cidade fez vista grossa, porque o delegado também recebia. Eu tinha nas mãos documentos que podiam acabar com a família Monteiro de Vasconcelos, a mais poderosa desta região, a que possui metade das fazendas, o cartório, 2 vereadores e a consciência de muita gente que deveria saber melhor. Então vim para cá, e aqui fiquei. Cibele leu por 3 horas seguidas, as velas diminuindo enquanto a história de Inácia crescia. Era uma história de fraude, uma fraude de terras que começara nos anos 1970, quando o patriarca da família Monteiro de Vasconcelos,
um homem chamado Teodoro, que Inácia descrevia com a precisão de quem conviveu de perto e, portanto, sabe onde ficam as rachaduras. Começara a falsificar documentos de propriedade. Não eram propriedades pequenas, eram glebas imensas de terra pública, terras de poceiros que viviam ali há gerações, territórios que pertenciam legalmente ao Estado, mas que, através de cartórios comprados, tabeliões subornados e juízes convenientes, foram se tornando propriedade da família com a solidez gradual de uma mentira bem cuidada. Inácia havia trabalhado como secretária do escritório de advocacia que intermediava as transações. Havia arquivado os documentos, carregado os envelopes, escutado as conversas que ninguém percebeu que ela escutava porque era fácil não perceber a secretária. Pequena, discreta, eficiente, invisível. E por anos foi assim. Ela viu, guardou dentro de si e se convenceu de que não era da sua conta. Até o dia em que o sobrinho de Teodoro chegou para cobrar uma dívida do pai de Inácia, uma dívida que ela sabia que havia sido paga. E ela compreendeu que a invisibilidade não era proteção. Era apenas um modo diferente de ser engolida. Então ela copiou os documentos. Levou semanas, usou papel carbono escondido embaixo do bloco de notas, fotografou alguns com a câmera instantânea que havia ganhado de presente de formatura, escreveu de memória o que não conseguiu copiar. E quando o acervo estava completo, guardou tudo e esperou. Não durou, alguém a viu. Não soube quem, nunca descobriu. Mas numa segunda-feira pela manhã, o advogado a chamou à sala e disse que seus serviços não eram mais necessários, e na sua voz havia uma frieza que Inácia reconheceu como aviso. Naquela mesma noite, alguém quebrou a janela da sua casa. 2 dias depois, sua mãe recebeu uma visita de 2 homens que só queriam conversar e saiu da conversa com as mãos tremendo. E Inácia entendeu que o aviso tinha prazo. Vim para cá com os documentos e com a intenção de encontrar alguém de confiança para entregá-los. Mas descobri que a confiança também tem endereço. E o endereço dela não era por aqui. Então fiquei guardando. E fui ficando. E o tempo passou como passa quando a gente está esperando por uma coisa que não sabe ao certo como vai chegar. Não sei se fui covarde ou prudente. Acho que fui humana, que é uma coisa que não tem tradução simples. Mas os documentos estão aqui, no envelope. E se você está lendo este caderno, alguma coisa me diz que você tem coragem que eu não tive. Ou desespero suficiente para que a coragem não faça mais diferença. De qualquer jeito, use. Não deixe que eles vençam de novo. Cibele fechou o caderno. As velas tinham chegado quase ao fim. A mata do lado de fora estava absolutamente quieta, com aquele silêncio que ela estava aprendendo a reconhecer. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio de algo que respira devagar e aguarda. Ela abriu o envelope. Nos dias seguintes, Cibele não saiu da casa. Não era medo. Ou era, mas não era o medo da mata ou dos rumores ou de qualquer coisa sobrenatural. Era o medo de que se saísse, se afastasse daqueles documentos e daquelas cartas e da caligrafia firme de Inácia, a clareza que havia começado a se formar dentro dela se desfizesse como névoa ao sol, e ela voltasse a ser apenas uma mulher de 35 anos com uma mala velha e R$ 70, sem nada que a ancorasse a um propósito. Então ficou, e leu, e organizou. Os documentos do envelope eram uma babel de papéis, algumas folhas originais, outras cópias em papel carbono quase ilegíveis pelo tempo, fotografias em preto e branco de tamanho cartão postal, onde era possível ver, se alguém soubesse o que estava olhando, selos e assinaturas e datas que não correspondiam às datas dos registros oficiais. Havia também 3 cartas manuscritas, assinadas pelo próprio Teodoro Monteiro de Vasconcelos, endereçadas a um tabelião chamado Braulio, cujo conteúdo era suficientemente explícito para que qualquer juiz que quisesse entender, entendesse. Cibele passou 2 dias organizando tudo em ordem cronológica.
Usou as folhas em branco que encontrou numa gaveta da cozinha, fez anotações com o único caneta que havia na bolsa e foi montando uma linha do tempo que se esticava dos anos 1970 até 1984, ano da última entrada no caderno de Inácia. Nas cartas que havia no maço com a fita vermelha, Inácia escrevia para alguém cujo nome aparecia apenas como R. Cartas que nunca tinham sido enviadas. Claramente, porque estavam aqui, intactas. E nessas cartas, entre as linhas da situação concreta, havia uma mulher inteira. Uma mulher que havia amado alguém, que escolheu a segurança em vez dela. Que havia sido preterida com a mesma naturalidade desinteressada com que Marcos a havia dispensado. Como se a questão nunca tivesse sido sobre ela, mas sobre conveniência, sobre o que era mais fácil de manter e o que era mais simples de descartar. Você me disse que me amava, mas que não podia me proteger, escrevia Inácia numa das cartas, com a letra que dessa vez tinha uma pressão diferente, mais funda, como se a caneta quisesse atravessar o papel. E eu entendi que eram duas verdades separadas que você juntou numa frase só para parecer menos do que era. Você me amava e não ia me proteger. São coisas que coexistem perfeitamente e que juntas significam uma terceira coisa que você não teve coragem de dizer. Que o amor, do jeito que você praticava, não valia nada. Cibele leu essa carta 3 vezes. Na terceira leitura, percebeu que estava chorando. Não pelo marido, não pela sogra, não pelos 10 anos, mas por Inácia, por R, pelo amor que havia sido real e insuficiente ao mesmo tempo, pelo modo como as duas histórias se encostavam uma na outra com uma precisão que parecia demais para ser acidente. Duas mulheres expulsas. Duas mulheres que souberam de coisas que não deveriam saber e foram silenciadas antes de poder contar. Duas mulheres que chegaram a esta casa sem escolha e encontraram, no lugar que todos chamavam de amaldiçoado, a única coisa que ninguém havia conseguido tirar delas: tempo. Tempo para pensar, tempo para entender, tempo para decidir o que fazer com o que sabiam. Na quarta noite, o sinal do celular apareceu de repente. 3 barras, milagrosamente estáveis. E Cibele ficou parada no quintal às 11 da noite, segurando o aparelho como quem segura uma bússola, tentando pensar. Os Monteiro de Vasconcelos ainda existiam. Ela havia descoberto isso pesquisando no celular. A família era conhecida na região. Ainda detinha terras. Ainda tinha nome, ainda tinha o tipo de presença que se sente antes de se ver. Como um clima, como uma pressão no ar. O patriarca Teodoro havia morrido, mas o filho, Eduardo, estava vivo, atuante, com candidatura a deputado estadual anunciada para o ano seguinte. E ali, naquele quintal de terra batida com a mata atrás e as estrelas na frente e o caderno de Inácia dentro de casa como uma brasa que não apagava, Cibele entendeu que havia chegado a uma encruzilhada que não era nova. Era a mesma encruzilhada em que Inácia havia parado 40 anos antes e escolhido esperar. Mas Cibele não tinha 40 anos para esperar. E diferente de Inácia, ela não estava sozinha com a informação. Ela tinha um celular, uma internet intermitente e uma raiva que havia sido represada por 10 anos de casamento servil e estava procurando uma saída que tivesse forma de justiça. Começou a escrever. Não sabia ainda para quem. Não tinha um R, não tinha um advogado de confiança, não tinha um jornalista esperando do outro lado. Mas escreveu porque descobriu que escrever era o modo como as coisas se tornavam reais, o modo como os pensamentos ganhavam peso suficiente para poder ser carregados. E a casa, naquela noite, estava quieta de um jeito diferente. Não o silêncio oco que ela havia encontrado na primeira noite. Era um silêncio como de sala de espera, expectante, atento, levemente acelerado, como se também estivesse aguardando para ver o que ela ia decidir. A decisão não veio de uma vez, veio como amanhã vem,
gradual, irreversível, sem o instante exato em que a escuridão vira luz. Numa manhã de sol fraco que entrava oblíquo pela janela da cozinha, Cibele estava sentada com o caderno de Inácia aberto na última entrada. Março de 1984. Já faz tanto tempo que cheguei aqui que a mata me parece familiar. Às vezes esqueço que fui banida, às vezes parece que escolhi, quando ouvi um barulho no quintal e foi ver. Era uma mulher. Tinha uns 50 e tantos anos, rosto largo com a pele curtida de quem trabalha ao sol, vestindo uma blusa de floral e trazendo na mão uma sacola plástica. Parou quando viu Cibele e ergueu levemente a sacola, como quem faz uma oferenda. Sou Neuza, moro a 2 quilômetros daqui. Geralda me avisou que alguém estava na casa. Uma pausa. Trouxe feijão e arroz e um abacate do quintal. Cibele olhou para a sacola. Engoliu em seco. Por quê? Neuza deu de ombros com a praticidade de quem não vê necessidade de embrulhar bondade em explicação. Porque todo mundo que chega aqui precisa de comida no começo. E porque esta casa tem história e eu gosto de saber quem está nela. Tomaram café juntas. Neuza havia sido criança na região quando Inácia ainda morava ali. Havia ido à casa algumas vezes com a mãe, que levava verduras em troca de remédios caseiros que Inácia preparava. Era uma mulher fechada, disse Neuza, aquecendo as mãos na caneca. Não fria, fechada. Como quem aprendeu que se abre demais, perde. Você sabe o que aconteceu com ela? Neuza ficou quieta por um momento. Sei o que dizem. Dizem que adoeceu, que foi levada pelo sobrinho para a cidade, que morreu num hospital sem nome. Ninguém foi ao enterro porque ninguém sabia onde era. Olhou pela janela para a mata. Mas o que eu acho é que ela foi embora antes de poder fazer o que tinha planejado fazer. E que isso tem um peso que fica no lugar. O que ela tinha planejado fazer? Neuza virou o rosto para ela. Você achou os documentos, não achou? Cibele a encarou. Como você sabe? Porque toda vez que alguém fica mais de 2 dias nessa casa, acaba encontrando. Inácia não escondia bem, escondia só o suficiente para que gente sem paciência não achasse. Gente com paciência, com necessidade, gente que não tem para onde ir e por isso fica parada e quieta o bastante para ouvir o que a casa diz. Essa gente sempre acha. Depois que Neuza foi embora, Cibele ficou na varanda por 1 hora, olhando para a mata. Não era sobrenatural. Nunca havia sido. A casa não enlouquecia as pessoas. A casa simplesmente ficava quieta, e as pessoas que não suportavam o silêncio enlouqueciam por conta própria. O que havia ali era apenas tempo e memória, e o peso de uma injustiça guardada por décadas num envelope de papel, esperando por alguém que tivesse necessidade suficiente para ficar quieta o bastante para ouvir. Ela voltou para dentro. Abriu o caderno numa página em branco. Escreveu no topo o que sei, o que posso provar, o que preciso descobrir. Levou 3 dias para escrever tudo com clareza. No celular, pesquisou jornalistas de investigação que cobriam a região. Encontrou o nome de uma mulher, Carla Duarte, que havia publicado 2 reportagens sobre irregularidades fundiárias em municípios vizinhos. Encontrou também o nome de uma ONG de direitos territoriais com sede na capital e um advogado público que havia processado uma família do mesmo porte anos antes em outro estado. No 4º dia, sentou no quintal onde o sinal era mais estável e escreveu um e-mail para Carla Duarte. Não começou com "encontrei documentos que podem derrubar uma família poderosa". Começou com "meu nome é Cibele. Estou morando numa casa que pertenceu a uma mulher chamada Inácia Barbosa da Cruz. E preciso que você ouça o que ela deixou aqui". Enviou o e-mail. Olhou para a tela por alguns segundos. Então olhou para a mata. A mata estava como sempre estava. Densa, quieta, antiga, indiferente ao que os seres humanos faziam ou deixavam de fazer na sua borda.
Mas havia algo, naquela tarde específica, que Cibele não soube nomear com precisão. Uma sensação de que o silêncio havia mudado levemente de qualidade, como água que para de ferver, como uma respiração que normaliza depois de uma corrida longa. Ela foi para dentro, varreu o chão, lavou as 2 xícaras do café com Neuza, dobrou o caderno de Inácia com cuidado e colocou de volta na caixa de sapatos junto com as cartas e os documentos, mas desta vez não os escondeu. Colocou a caixa em cima da mesa da sala, à vista, como quem recusa que as coisas fiquem enterradas. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à casa, Cibele dormiu de um sono inteiro, sem acordar no meio, sem contar as horas, sem ficar olhando para o teto, reconstruindo o momento em que sua vida havia partido ao meio. Sonhou com Inácia, não a Inácia do caderno, velha e esperando, mas uma Inácia jovem que ela inventou com os fragmentos que havia colhido. Cabelos escuros, mãos de quem trabalha, o olhar de quem sabe mais do que diz. No sonho, Inácia estava sentada exatamente onde Cibele havia sentado para ler as cartas e olhava para ela com uma expressão que não era gratidão, era reconhecimento, como 2 pessoas que se encontram num corredor estreito e percebem, sem precisar dizer, que estão indo na mesma direção. De manhã, havia uma resposta de Carla Duarte na caixa de entrada. Recebi sua mensagem. Quero ouvir. Pode me ligar? Cibele ficou olhando para a tela por um longo momento. Depois, levantou os olhos e olhou em volta para a casinha branca descascada, para a mancha de umidade no formato de rosto, para a horta selvagem no quintal e a mata além dela, para a caixa de sapatos em cima da mesa, com 40 anos de coragem, represada dentro. Ela pensou em Inácia, que havia chegado aqui sem escolha e ficado por necessidade, e construído por teimosa recusa de desaparecer um arquivo que sobreviveu à própria autora. Pensou em si mesma, chegando com uma mala e R$ 70, e a certeza de que não havia sobrado nada. E percebeu que as 2 estavam erradas sobre isso, que nunca se vai embora de tudo, que sempre resta alguma coisa e que às vezes o que resta é justamente a parte mais dura e mais essencial, a que não pode ser expulsa porque não tem endereço físico. Discou o número. A linha chamou uma vez, 2, 3, Carla Duarte. Cibele respirou fundo. Meu nome é Cibele. E eu tenho uma história para te contar, mas não é só minha. Começa 40 anos atrás, com uma mulher que a maioria das pessoas esqueceu. E acho que está na hora de alguém lembrar dela. Do lado de fora, a mata ficou quieta da mesma forma que fica o mundo, quando alguma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo, finalmente começa a acontecer.